a sua programação financeira, estabelecendo metas de arrecadação e a previsão de como irá se dividir aquele orçamento ao longo do ano. Então, se nós pensarmos num bolo, por exemplo, eu estarei dividindo esse bolo em 12 fatias, só que as 12 fatias não são iguais, porque, é claro, ele precisa observar a sazonalidade de receitas e despesas em anos anteriores. E aí, então, ele faz essa programação e a cada 2 meses ele vai publicar um relatório resumido de execução orçamentária. Este relatório deve servir também como peça de gerenciamento, porque a cada 2 meses o ente deverá avaliar se aquelas receitas previstas, se aquelas despesas programadas realmente se efetivaram. Então ele vai comparar a receita prevista com a receita efetivamente arrecadada e vai comparar a despesa programada com a despesa efetivamente executada. E nesse momento, então, ele vai fazer uma projeção para o final do exercício. E se na sua projeção ficar identificado que, pela tendência das contas públicas, as metas fiscais não serão cumpridas no final do exercício, ele é obrigado a fazer um contingenciamento, um corte na execução financeira, ao qual nós chamamos de limitação de empenho e movimentação financeira. Naturalmente, que a limitação de empenho, ela vai limitar a execução, então, do orçamento naquele exercício. E a limitação de movimentação financeira vai ser um pouco maior. Ela vai incluir tanto o orçamento quanto os restos a pagar. Então, a limitação de movimentação financeira pode ser maior ou menor que a limitação de empenho, dependendo da minha política de restos a pagar. Muito bem, mas seguindo então na trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal, depois de fazer a execução financeira, a programação financeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar também com o cumprimento de uma série de regras e limites, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu regras tanto para a receita quanto para a despesa. No âmbito da receita, se diz que o ente deve instituir, prever e arrecadar todos os impostos de sua competência. E no âmbito da despesa, se diz que as peças orçamentárias têm que ser absolutamente respeitadas, né? Então, os artigos 16, que vai tratar da despesa autorizada, e o artigo 17, que irá tratar da despesa obrigatória de caráter continuado, irão estabelecer as condições para a realização da despesa. Eu tenho que ter, por exemplo, uma declaração do ordenador de despesa. O ordenador de despesa é a figura responsável por dizer se realmente aquela despesa foi prevista com crédito suficiente no orçamento e não contraria nenhuma das disposições da LDO. Se for uma despesa obrigatória de caráter continuado, se está atendida a necessidade de compensação prevista no artigo 17 da LRF. Muito bem. Depois disso, é lógico que o ente vai seguir a sua trajetória normal, a sua ordem orçamentária e financeira. Então, ele vai licitar, ele vai empenhar, contratar, liquidar e pagar. Essa ordem é importante porque ela realmente significa não só um ordenamento jurídico à luz da Constituição Federal, da LRF, da Lei 4.320 e da Lei 8.666, mas também ela significa ordem, no sentido de uma coisa depois da outra. Então, infringe essa ordem quem pula etapas
ou quem faz as coisas de trás para frente. Por exemplo, eu não posso iniciar um processo de execução de despesa pelo seu pagamento. Eu tenho que primeiro ter uma autorização orçamentária, passar por todas as etapas que eu descrevi, licitar, se for o caso, empenhar, contratar, liquidar e só então pagar. Eu não posso inverter a ordem e não posso pular etapas, né? Muito bem. Além dessa questão da despesa, das regras de receita e de despesa, a LRF tem também algumas outras regras específicas. Então, ela estabelece limites para as despesas de pessoal. As despesas de pessoal estão limitadas por poder e órgão. Que poder e órgão? Aqueles autônomos, nos termos da Constituição. Então, eu tenho cada um dos órgãos do Judiciário, né, e cada um dos órgãos do Legislativo autônomos. Então, por exemplo, no caso dos estados, seriam órgãos o Poder Legislativo em si e os tribunais de contas, né? Pode haver um ou mais tribunais de contas em cada ente da federação. No caso daqueles entes que têm um tribunal para os estados e um tribunal para os municípios, né?